Grandes líderes quase sempre são grandes simplificadores, que conseguem passar por discussões, debates e dúvida para oferecer uma solução que todos possam entender. Colin Powell. Hoje estamos aqui recebendo o nosso líder inovador, Khalil Fernando Tum, ele que é engenheiro civil e também empresário aqui na cidade de Jataí. Seja bem-vindo, Khalil. Muito obrigado, Thiago. Muito bom tê-lo aqui, né? Nós começamos hoje, o nosso papo líder inovador, perguntando para as pessoas que estão aqui conosco, quem é Khalil Fernando Tum? Bom, Khalil é jataiense, filho de um imigrante palestino e de uma mineira de Santa Vitória, que nasceu há 64 anos, em 1958, e cresci nessa cidade, na época uma pequena cidade, uma cidade que era bem tímida, devido a várias limitações que a gente tinha da época, peculiar da época, a gente achava que estava no melhor mundo que tinha, mas sabia que faltava tudo, faltava toda a estrutura, faltava energia, faltava saneamento básico, faltava tudo, né? E cresci, estudei em escolas públicas até o meu primeira fase do ensino, que naquela época a gente tinha ensino primário, ensino ginasial e depois um secundário chamado. Eu estudei em escola no Marco Ângelo Godoy, depois fui para o ISG, estudei no ISG até terminar. E quando terminei o ginásio, tive que ir para Goiânia. Na época, com 15 anos, fui para Goiânia para fazer segundo grau. E com o sonho de ser engenheiro, desde quando eu entendo eu queria ser engenheiro, eu fui para Goiânia. Estudei, fiz engenharia na Universidade Católica, me formei em 1987, período que eu trabalhei, além de estudar, eu trabalhava, eu já era empreendedor na época, trabalhei em banco, na verdade eu trabalhei desde os 10 anos, meu pai tinha comércio, e desde os 10 anos, saía da escola e ia para o trabalho, tinha as atividades dentro do comércio do meu pai. E lá em Goiânia também, eu fui trabalhar e tive loja, fui feirante, fui de tudo. Trabalhei em banco. Em 88, quando eu formei, eu quis ir embora, porque era meu propósito, sair de Jataí e voltar, porque eu queria ver essa cidade desenvolver. Era um objetivo meu. Em 88, só para você ter uma ideia, eu cheguei em Jataí, a gente era 10 engenheiros. Nós éramos 10 engenheiros aqui. Tinha um arquiteto, tinha tido um outro casal de arquiteto antes, mas já tinha ido embora. Quando eu cheguei, ele já não estava, só tinha um arquiteto aqui naquela época e os outros 10 engenheiros civis. Rapaz, a gente trabalhou bastante para desenvolver essa cidade, né? Tudo foi feito de lá para cá. Nós tivemos um outro engenheiro aqui em Jataí, que foi o Dorival de Carvalho, que deu um pontapé na infraestrutura. Trouxe energia elétrica, trouxe água tratada e assim por diante. Algum asfalto, um outro prefeito trouxe também, mas eram poucas ruas. E tudo foi feito praticamente de 1980 para cá. Em 88 eu comecei a participar desse desenvolvimento. Esse processo de desenvolvimento. Desenvolvimento, tanto urbano, rural, estradas, tudo. A gente teve uma participação. E Khalil, por que a engenharia? Por que você escolheu a engenharia e de engenheiro a empresário do ramo da construção? Eu podia ter feito outras profissões, mas eu lembro que desde criança eu queria fazer, eu queria construir, eu queria fazer. Eu era uma pessoa que gostava de fazer. Eu falo, entre passar no vestibular para engenharia e para medicina é muito mais difícil. Porém, o curso de engenharia é muito mais difícil do que de medicina. Eu via com os colegas que eram médicos,
A gente tinha que estudar e ralar pra caramba. A matemática e a física. A matemática, a física, os cálculos, e desenhos e tudo era muito, muito intenso, né? Muita falta de material naquela época. Eu falo que hoje é fácil fazer engenharia, porque as informações, elas jorram de todos os lugares. Na minha época, que a gente fez engenharia, a gente tinha que buscar. A gente era biblioteca, era livros que não eram traduzidos, a gente tinha que dar um jeito de traduzir. E a dificuldade hoje o idioma para as crianças é muito fácil, né? A criança já desde o início ela já tem 2 línguas para estudar. Na minha época não era assim. Então a gente tinha era biblioteca mesmo, né? Que hoje o pessoal vai pro Google, né? Pro Google, coloca lá, tem acesso à informação em segundos, né? Era nos livros mesmo. E nós era assim. E eu quis ser engenheiro de toda a vida. Toda a vida eu quis ser engenheiro. E eu falo que é particular, é uma peculiaridade do engenheiro. É ser administrador e é ser empreendedor. O comércio, eu acho que veio um pouco no sangue do meu pai. E meu pai veio para o Brasil, ele praticamente analfabeto de português, semi-analfabeto do árabe, né? E aprendeu, aqui no Brasil ele nunca foi para a escola, e ele aprendeu com a vida. E então a gente era comércio, a gente sabia comercializar. E está no sangue, a gente gosta. Eu gosto demais de tudo eu faço como engenharia. Eu faço o comércio como engenharia, eu faço a minha vida como engenheiro. Planejar, projetar, executar, orçar. Tudo é de acordo com o processo da concepção de um projeto de engenharia. Muito bacana, né? A vida funcionando assim, né? Por meio de um projeto, planejamento, execução. Exatamente. E avaliação de tudo que foi feito. Calil, e como que nasceu, né, essa questão dos seus empreendimentos? Tanto a pedreira, quanto também os investimentos lá na Concretos Rio Claro. São as 2 mais recentes empresas que eu tenho. Já tive outras, né? Fui comerciante do ramo de moda. Eu tinha em Goiânia, eu tinha loja de roupa. Fazia o curso de engenharia e tinha loja de roupa. E depois, aqui em Jataí, eu tive uma empresa de pré-moldados e artefatos de cimento. E foi quando eu iniciei, né? Já há 22 anos entrei para o ramo de pedreira. Já era assim, pedreira, a pedra já é da parte de engenharia. Então, há 22 anos eu iniciei com a Pedreira Rio Claro. Muito difícil, né? Na época a gente, mercado muito pequeno. 22 anos atrás a gente ainda tinha bem menos estrutura do que tem hoje. E pouco capital, mas muito sonho, muita dedicação, muito esforço. A Rio Claro Engenharia de Concretos a gente já criou em 2008. Então, em 2008, meados de 2008, me associei ao colega engenheiro Ronan e criamos a Rio Claro Engenharia de Concretos. E a partir daí, a gente dedica, faz essa dedicação integral à empresa, reinvestindo todo o lucro na empresa para poder realimentar isso aí, para colher no futuro. Isso é a vida do empresário. A gente trabalha reinvestindo todo que a gente ganha naquele negócio da gente. Muito bacana, uma lição e tanto, né, para a nova geração e para as pessoas que estão nos acompanhando. Calil, você também passou pela docência, né? Você foi professor, né? Fui professor. Como eu falei, eu formei em 88, eu vim para Jataí, iniciei a minha vida profissional de engenheiro. Já em 89, criei a empresa de pré-moldados. Em 92, eu ingressei na Escola Técnica Federal na época. Passei no concurso federal e entrei na Escola Técnica Federal. E lá eu fui professor do curso de edificações até o ano de 2012. Foram 20 anos de docência. Muita gente que
Só para você ter uma ideia, a gente tinha curso de manhã e à noite. Normalmente a gente ingressava ali, 40 alunos no turno da manhã e 40 no noturno por ano. Então é muita gente que, sinceramente, hoje eu já não consigo lembrar de todos que foram aluno meu. Foram muitos que passaram comigo na escola. O professor sempre lembra, ele às vezes não lembra de nome. Não lembra de nome. Mas a imagem vai falar, esse menino foi meu aluno. Esse foi meu aluno. E como que é para você ser um líder? Comandar, organizar, né, e administrar todos esses empreendimentos. Eu falo que a gente se vê líder depois que passa, tá? Que a gente viu, que a gente liderou. Eu entendo como líder aquela pessoa que sabe fazer e que sabe motivar a fazer, porque ele não faz sozinho. Na minha profissão, levantar um edifício, o engenheiro não faz isso sozinho, nem projeta sozinho. Ele projeta com um grupo de colegas, projeta com desenhistas, com outros profissionais que ajudam a projetar. Então, para ter isso aí, a gente tem que aprender a liderar. E esse liderar não é mandar, não é gritar, e não é usar o suborno, como eu sempre digo, que às vezes a pessoa fala, não, faz isso que eu te pago. Não, a gente reconhece o trabalho de todos, mas isso aí não é uma condição. Você precisa de ter pessoas comprometidas com o seu ideal, com o seu projeto de empresa, de fazer, de ter isso aí. Então, eu acho que a gente é um líder, e é um líder quando a gente sabe fazer e quando a gente motiva pessoas e retém talentos. É muito importante a gente saber que quando o seu colaborador, o seu colega, ele se sente bem ao seu lado, é porque você está fazendo um bom papel. Geralmente a gente fala, né, que as pessoas precisam ter motivação para fazer algo. E essa motivação a gente fala motivos para agir, né? E isso perpassa por uma série de critérios, seja eles a questão é o reconhecimento financeiro, mas o que mais conta nas pesquisas que a gente estuda sobre essa questão de liderança é o reconhecimento do trabalho e as condições para que a pessoa possa se desenvolver. É verdade, é isso mesmo. Kalil, e como que é, né? A gente sabe que a gente não consegue desassociar a nossa vida profissional da nossa vida pessoal, né? E como que é o Kalil pessoal, a vida pessoal do Kalil e as atividades extras, empreendimentos, esse empresário e a construção civil aí? A vida pessoal, eu sou casado, tenho casado já há 37 anos com a mesma pessoa. Foi o único casamento, tive 3 filhos, uma filha e 2 rapazes. Graças a Deus, todos estão formados. A minha filha mais velha também é engenheira e ela fez 2 cursos de graduação, que ela fez arquitetura e engenharia, e os outros 2 filhos fizeram medicina. Então, eu digo que até esse momento eu estou totalmente realizado, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Tem uma família sólida, a gente não tem grandes posses, mas a gente conseguiu fazer com que todos os nossos filhos tivessem estudo, estão todos trabalhando, né? Um filho meu está em Porto Alegre fazendo especialização, e o outro ainda que formou por último está em Belo Horizonte, que é o Arthur, e estamos trabalhando com isso. Além dessa parte familiar que eu dou muito valor, meu pai, minha mãe, a gente está sempre juntos, irmãos também, eu tenho, além do trabalho, a gente desenvolve trabalhos sociais, né? Ajudar o próximo é uma oportunidade, eu enxergo assim, que a gente tem de resgatar um pouco que a gente teve de bênção por ter saúde, por ter alimento todo dia, por ter trabalho todos os dias. Desde 88, Tiago, eu falo que quando formei nas cerimônias religiosas, o que eu pedia era que eu tivesse trabalho. E graças a Deus eu fui atendido, eu nunca fiquei sem serviço.
Eu nunca fiquei sem serviço. Então, pessoalmente e profissionalmente, eu me considero uma pessoa que estou cumprindo a que eu propus. A gente sabe, né, Calil, que você participou ativamente aí e participa, né, de muitas atividades da comunidade, né? Já foi inspetor do CREA, já está à frente aí como vice-presidente do Cicobi, que é uma cooperativa de crédito aqui da nossa região, e trabalhos voluntários também em vários outros clubes de serviço, né? De clube de serviço, eu sou participante do Lions Club de Jataí, já há 31 anos que eu participo. Ininterrupto, a gente tem esse trabalho junto ao Lions Club. Lions Club é uma entidade de serviço mundialmente reconhecida. Nós temos aqui em Jataí um trabalho junto a uma escola de pessoas especiais, né, que é a Escola de Ensino Especial Érica de Melo Barbosa, que a gente trabalha para dar condição para essas pessoas. E eu enxergo isso não como um trabalho, é uma oportunidade que a gente tem de servir sem nenhum interesse. Calil, para que a gente possa encerrar aqui, que mensagem você deixaria, né, para os novos empreendedores, para aqueles que almejam, né, empreender em qualquer área, né? E a gente fala que empreender, você pode empreender tendo o seu próprio negócio, mas você pode ser um empreendedor dentro de uma empresa, dentro de uma instituição que você trabalhe. Então, que mensagem você deixa para essa moçada, né, ou para a pessoa que deseja aí ser um empreendedor? Exatamente isso aí, Tiago. O empreendedor não quer dizer dono do negócio. O empresário é aquela pessoa, o empreendedor é aquela pessoa que desenvolve, que motiva e que faz com que pessoas busquem almejar o mesmo sucesso. Não o sucesso só dele, mas o empreendedor, ele quer que as pessoas que estão junto estão progredindo. São pessoas que a gente sente orgulho quando vê um colaborador, uma pessoa que a gente gosta, que tem um desenvolvimento, que tenha desenvolvimento financeiro, que tenha desenvolvimento pessoal, né? Então, ser um empreendedor, a pessoa precisa de ter o espírito de servir, de liderar. Liderar não quer dizer, igual eu falei, ser o dono, não. Liderar é aquela pessoa que motiva mesmo. Engraçado que tem gente que é empreendedor, Thiago, que é excelentes empreendedores como funcionários e às vezes se dão mal como um empreendedor próprio, sabe? Eu conheço pessoas que fez empresas crescerem e no dia que ele quis ser ele, não deu conta. Seguir por conta própria. Não deu conta. Então o que a gente fala é o seguinte: primeiro descubra o que quer fazer. Saber o que a gente quer fazer é o primeiro passo. Fazer o que quer faz muito bem, é muito bom. E não almejar só dinheiro. A gente tem que querer fazer aquilo que as pessoas, que vai atender as pessoas. O mercado, só para você ter uma ideia, o mercado é implacável. Ele não quer aquela pessoa que não pensa nos outros. Esse mercado que a gente vê, o mercado de qualquer natureza, o mercado da construção civil, o mercado financeiro, os outros, eles valorizam as empresas que pensam no próximo, tá? Então a gente tem que ter isso aí. Primeiro vamos pensar no próximo. Calil, muito obrigado, viu, por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco. Parabéns por sua trajetória, né? Uma trajetória aí que serve de exemplo para muitos, né? Às vezes as pessoas acham que você já nasceu pronto, né? É comum as pessoas acharem que as pessoas nascem prontas. E nasceu pronto, e na verdade é um processo, né? E nesse processo perpassa por aquisição de muito conhecimento, de muito preparo, de muito esforço e de dedicação, né? Dedicação, amizades é fundamental. Ninguém vai sozinho. É importante as pessoas saberem disso, que sozinho não vai. Isso é verdadeiro também, né, Carlos? Que a gente precisa
transparecer algo, mas também ser algo. Exatamente. Não adianta ter uma imagem que não corresponda com aquilo que a gente realmente é, porque o mercado, como você diz, é implacável e ele tira essa máscara se a gente não for alguém que tem de fato conteúdo e algo a oferecer, né? E a gente só tem isso adquirindo conhecimento, trabalhando, estudando e adquirindo também experiência, né? Mas muito obrigado por você estar aqui conosco, por aceitar o nosso convite, né? E desejo a você um excelente 2023, um sucesso e muita prosperidade aí nos seus novos projetos, que são muitos, hein, gente? Muito obrigado e também desejo a todos muito sucesso, que você também, com esse novo projeto seu aí, vocês tenham muito sucesso. Tá bom. Obrigado, Calil. De nada, cara. Obrigado. Nosso líder inovador de hoje, Calil Fernando Tum.